Bom, a gente traz agora a informação para todo o estado do movimento aqui de médicos aqui da Santa Casa do Cachoeiro de Itapemirim, onde, lamentavelmente, a situação do médico aqui nessa Santa Casa é da forma mais precária e mais irregular possível. Nós tomamos conhecimento de colegas médicos que estão aqui há 3 décadas, sem carteira assinada, sem nenhum documento sequer comprometendo o vínculo de trabalho. São em torno de 250 médicos, tendo aí das mais variadas formas de trabalho. Você tem a pejotização através de nota fiscal, você tem a RPA, você tem um recibo e você aí vê também uma situação de produtividade. Esses médicos solicitaram a atenção do Sindicato dos Médicos devido a um atraso de há quase 4 meses ou mais de atraso na sua produtividade, também com relação a uma situação que eles têm aqui, que é peculiar, de estar de sobreaviso. Essa situação já tem aí indo para 3 meses de atraso de sobreaviso. É uma situação que comprometeu a vida desses médicos, porque eles têm aqui a Santa Casa como uma única fonte de renda, em que criam aqui vários vínculos. Tem colega que trabalha na UTI, trabalha na maternidade e trabalha no pronto-socorro. E essa situação aí, em que a Santa Casa, falando que o problema de recursos ligado a um corte do governo do Estado, ela acabou penalizando a categoria médica e isso já vem se arrastando há 4, 5 meses. O que foi deliberado aqui foi justamente o pagamento dos atrasados, que é o mais importante, e em cima do pagamento desses atrasados é reivindicar junto ao Ministério Público do Trabalho a CLT, porque nenhum deles estão numa forma legal, estão em completa ilegalidade. E aí reivindica uma intervenção do Ministério Público do Trabalho com relação à CLT. Outra coisa importante, que eu, como vice-presidente da FENAM e presidente eleito da FENAM, em que foi colocado daqui a pouco como referência, que é o piso FENAM. Então eles querem que seja inserido de uma forma mínima, o mínimo a ser colocado numa carteira profissional do médico, o piso FENAM para 20 horas semanais. Então, foi retirado aqui também uma sobrecarga de trabalho. Eles estão atendendo uma demanda dos municípios do entorno, em que sobrecarrega a urgência e emergência de tamanha forma em que é humanamente impossível esses profissionais continuarem trabalhando com essa sobrecarga de trabalho. Então, é uma questão que também transcende a situação do sindicato, em que vai provocar o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, com relação a essa redistribuição, entendeu, desses pacientes que estão vindo para cá. Foi deliberado aqui nessa Assembleia a greve, a paralisação da rede ambulatorial dentro da lei de greve. A urgência e emergência vai haver uma paralisação parcial desses atendimentos, seguindo também a lei de greve, e aí em cima disso também os procedimentos e etc. Então a gente aqui alerta também a toda a população de Cachoeiro de Itapemirim que nas próximas semanas, cumprindo todas as regras da lei de greve, os atendimentos dessa Santa Casa de Cachoeiro estarão suspensos até que as negociações cheguem ao denominador comum em que contempla essa categoria tão prejudicada, tão sacrificada, que são os médicos da Santa Casa de Cachoeiro. Infelizmente, chegamos a esse ponto, de ter sido deliberado uma greve, mas a gente conta com a sensibilidade da Santa Casa, os gestores da Santa Casa, que tomem as providências cabíveis no sentido de resolver esse problema o mais rápido possível. O departamento jurídico que nos representa também junto ao Ministério Público do Trabalho e Trabalho e Emprego para resolver toda essa situação. Então fica aí a cargo do nosso representante do departamento, do Dr. Luiz Theo Farim, que também é adjunto também em apoio à Federação Nacional dos Médicos. Então está aqui presente o Sindicato dos Médicos do Espírito Santo e também a Federação Nacional de Médicos, FENAM, apoiando esse movimento. Vamos então aguardar a tramitação de todo esse processo. Bom, esse momento que nós acabamos de viver aqui nessa Assembleia Geral dos Médicos da Santa Casa de Cachoeiro é um momento histórico, onde a maioria, aliás, por unanimidade, a Assembleia decidiu pelo movimento de paralisação. Movimento de paralisação em face de salários atrasados, falta de vínculos, pejotização, insalubridade que não é paga, enfim, uma série de direitos trabalhistas básicos que não são cumpridos, não são pagos e nem reconhecidos para a categoria. Nós temos aí profissionais da medicina com 40 anos
30 anos, 20 e tantos anos dentro da Santa Casa sem que tenha os seus direitos básicos trabalhistas reconhecidos por essa instituição. Então o sindicato vê com muita alegria, é uma forma de recompor, né, o mínimo de dignidade para uma categoria tão importante que é a categoria médica de um município referência em todo o sul do estado. Então assim, foi uma vitória o fato deles criarem coragem de não aceitarem mais esse estado de coisas e se mobilizarem numa ação de reivindicação dos seus direitos básicos em face do tomador do serviço. Então o sindicato está aqui para orientar a categoria naquilo que é direito. Nós temos aí meses e meses de salários, de remunerações atrasadas de forma indevida. Isso gera para o profissional um dano moral. Um dano moral esse que só ele, na sua intimidade, na intimidade da sua família, sabe. Quando volta, por exemplo, nós tivemos relatos aqui na nossa Assembleia, o cheque sem fundo, ele não pôde pagar, isso gera para ele uma dor, sendo que este homem está aqui, cumpre os seus horários de forma rigorosa, cumpre de forma exemplar o seu serviço e não tem a contrapartida do tomador, que é a Santa Casa. Isso gera uma indignidade, uma frustração e, consequentemente, um dano moral, não só para esse trabalhador, mas como a família. No exemplo clássico que nós vimos na Assembleia, o médico deixou de pagar a mensalidade da faculdade da filha, teve que sustar, né, a filha deixando de fazer provas e cumprir toda a grade curricular. Enfim, isso gera tristeza, gera revolta e a categoria médica quer dar um basta nisso. Por isso que o jurídico do sindicato está aqui para apoiar todo e qualquer movimento. Nós faremos tudo por uma conciliação, para que a população não seja prejudicada, mas mais ainda, lutaremos pela dignidade do profissional. Nós vamos requerer a mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, vamos notificar as autoridades e vamos mostrar a realidade vivida pelo médico aqui na Santa Casa, que de santa às vezes não tem nada, só o nome, porque a forma com que estão tratando a relação de trabalho com o médico é uma forma maldosa, uma forma de locupletamento, uma forma de apropriação indébita daquilo que é sagrado, que são os direitos básicos de todo trabalhador.